A paz de Cristo para todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma sequência de aulas no canal Denis Pereira. Aulas da IBD para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. A partir de agora, todos os domingos, à 1 da tarde, as aulas começam a ser liberadas aqui no canal. Este canal é bênção para você, então, por favor, compartilhe os nossos vídeos, ative o sino de notificações e, claro, se você não é inscrito ainda, corre se inscrever. Clica aí no inscreva-se, isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Ative o sino de notificações, comente os vídeos, diga o que você está achando do nosso trabalho e também de onde você assiste as nossas aulas. Aqui no canal também eu quero avisar que eu estou retomando o quadro Fala Denão. Denão é meu apelido, atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes na igreja, palestrando, pregando principalmente, mas também liderando. Então, eu pego toda essa experiência e transformo em vídeos, respondendo a perguntas, conversando com a liderança. Também temos vídeos para a liderança. Então, conheça o nosso trabalho, conheça o nosso canal e nos ajude a crescer. Quanto mais o canal crescer, mais nós alcançaremos pessoas por todos os lugares, com a palavra de Deus, de uma maneira bíblica, alegre e dinâmica. Ajude-nos a crescer. Bora para a aula! Muito bem, dando início aqui à nossa aula. E antes eu quero lembrar a você que eu vou colocar o link aqui em cima, vai aparecer, e vou deixar aqui na descrição do vídeo também, vou colocar nos comentários também um vídeo como organizar um culto de jovens, como atrair os jovens para o culto de jovens, tá bom? Sei que muitos de vocês que assistem às nossas aulas são dirigentes de igreja, pastores de igreja ou líderes de jovens, coordenadores de jovens, então este vídeo é muito importante para você, você clica aqui e você assiste aí esse vídeo, maravilha! Vamos lá então, lição 5, lição 5, classe de jovens, nesta lição maravilhosa, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, comentada essa revista pelo mestre, pelo pastor, pelo professor Tiago Brasil. E nós estamos tratando, então, na lição 5, os títulos de Jesus Cristo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto em destaque é Filipenses 2:11. O conhecimento claro e seguro de quem o Senhor Jesus é, através dos seus vários títulos, tem o poder de trazer à luz a solução para vários aspectos relevantes da pessoa do Salvador do mundo. Nós estamos estudando sobre a pessoa de Cristo, tanto como Filho do Homem, quanto como Filho de Deus. Quem é Jesus Cristo? Muitos dizem que ele foi o maior psicólogo que existiu. As pessoas dão muitos títulos para Jesus. Outros o acham um grande revolucionário. Outros um mestre extraordinário. Outros um grande pensador. Outros até mesmo um grande filósofo. Outros o comparam a grandes personalidades que já existiram entre nós. Mas, de fato, quem é Jesus? Porque, principalmente nos dias que estamos vivendo, esta pergunta, ela ecoa aos nossos ouvidos. Aliás, o próprio Cristo já tinha preocupação quando ele pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Ou seja, quem não me segue, as pessoas que estão de longe, o que dizem de mim? E depois ele continua dizendo: e vós que me seguem, que me acompanham, para vocês quem eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Nós vamos ver nessa lição que nenhum título é de fato o título que ele merece, senão o título de Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qualquer outro título não serve para Jesus, não se encaixa em Jesus. É melhor reconhecê-lo como um louco, um lunático, do que como
Um psicólogo. Um psicólogo, existem tantos psicólogos. Um grande filósofo. Quem o reconhece como um lunático, um doido, um louco, está mais perto da verdade do que quem o reconhece com esses atributos que outras pessoas podem ter sobre si. Jesus ou é um louco, um fanático, ou ele é o Filho de Deus. Não há outra conotação para ele. Ele é mais do que um grande mestre. Ele é mais do que um curandeiro. Ele é mais, ele é mais, ele é mais. E para nós que cremos, ele é o Filho de Deus. Muito bem. A vinda do Filho de Deus ao mundo é o clímax de uma série de promessas anunciadas no Antigo Testamento. Em virtude disto, a Escritura denomina Jesus como um conjunto de títulos e adjetivos. Então, esses nomes e títulos, eles nos ajudam a compreender melhor quem ele é, a sua obra, não é? Então, de uma maneira especial, cada um destes títulos nos ajudam a compreender melhor quem Jesus é e o que ele veio fazer e o que ele fez por nós. Vamos para o tópico 1, Filho do Homem. O uso e a origem do conceito do Filho do Homem no Antigo Testamento. Numa tradução, Filho do Homem, em hebraico, é Ben-Adam. Este detalhe linguístico etimológico demonstra a associação do conceito a princípio com o caráter adâmico do personagem a que ela refere-se. Traduzindo, ele vai falar que aqui no livro de Ezequiel tem muitos registros de filho do homem, filho do homem, filho do homem. Traduzindo essa expressão num primeiro sentido, corresponde à imagem de um legítimo filho de Adão, filho da humanidade ou um humano de verdade. Em primeiro lugar, Jesus, um ser humano de verdade. Nós vimos isso em todos os atributos, em todas as características humanas que ele tinha. Chorava, sentia fome, sede, sono, não é? Então, Jesus, ele era, portanto, 100% um ser humano. A autorreferenciação de Jesus como Filho do Homem. Este é um dos títulos mais recorrentes no Novo Testamento, ocorrendo mais de 80 vezes. Com raras exceções, o título que Jesus atribui a si mesmo nos 3 evangélicos sinóticos é sempre Filho do Homem. Filho do Homem. Na vasta literatura de Paulo, você não encontra esse título, tá? Então, o que ele está mostrando aqui é que Jesus, em momento algum, quis trazer para si algum título que não fosse propriamente aquele que ele tinha. Então, por que Jesus optaria por atribuir a si mesmo tantas vezes esse título em específico? Jesus, por diversas vezes, atribuiu a si mesmo o título de Filho do Homem. São várias as possibilidades de respostas, dentre algumas, por sua conotação de humildade e simplicidade. Em momento algum do Evangelho, vemos Jesus exigindo para si mesmo, com arrogância, tratamento por meio de títulos. Então, Jesus, em momento algum, se deixou levar ou quis ser levado pelos títulos, que as pessoas dessem títulos a eles. Ao contrário, ele sempre portou-se como um de nós, e como bem fala o escritor aos Hebreus, ele não se envergonha de chamar-nos de seus irmãos. Então, ficava muito claro, portanto, a humanidade de Jesus. Então, quando as escrituras dizem, e quando o próprio Jesus diz, a si mesmo, chama a si mesmo de Filho do Homem, está tratando da sua humanidade, está deixando claro a sua humanidade. O paradigma de Jesus para as nossas autoavaliações. Jesus não incomodou-se em ser reconhecido a partir da sua humanidade, mesmo sabendo que de todas as limitações que tal condição lhe acarretava, até porque ele sabia isso já de antemão. Porque nós deveríamos dar crédito a qualquer tipo de movimento religioso, evangélico ou não, que defende aberta ou dissimuladamente uma divinização da humanidade. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se Jesus estivesse aqui
ele jamais, pode escrever, ele jamais teria uma foto sua, por exemplo, no painel de uma igreja. Jamais. Eu tenho essa preocupação. Daqui a alguns anos, muitos pastores ao redor do mundo que estão atraindo pessoas para si e que as suas denominações, elas estão intimamente ligadas à sua figura pessoal, muitos destes homens estão envelhecendo. Como é que vai trocar foto? Como é que vai ser? Eu dou um exemplo aqui, a igreja pentecostal, não vou falar o nome, mas você sabe que na década de 80, 90, a igreja que mais marcou o seu tempo com curas e com milagres atreladas ao nome de uma pessoa, e olha que não tinha a exposição da imagem tanto quanto hoje, mas tinha da figura. Não dá para pensar nesta igreja sem pensar no nome do seu fundador. Há alguns anos seu fundador morreu. Quem ouve mais falar dessa igreja? Parece que com o seu fundador a igreja morreu. Então é preciso se pensar. Jesus não arrogava para si, sabe, esse tipo de título, essa divinização da humanidade. Eu vejo alguns vídeos na internet de pessoas sobre as quais Deus, eu creio nisso, elas receberam dons especiais de Deus, mas elas não estão usando esses dons especiais para atrair pessoas para Deus, estão atraindo para si, atraindo status, atraindo riqueza, atraindo multidões e recebendo um tratamento que Jesus jamais recebeu e jamais receberia. É por isso que Jesus muitas vezes ia para o secreto, ia para o esconderijo orar. Ele se recolhia, ele se escondia das pessoas. Essa autoexposição que vemos hoje, ela nada tem a ver com Jesus e ela é perigosíssima. Essa divinização do ser humano, ela é perigosíssima. Muito bem. Jesus também tem um outro título, Filho de Davi, a realeza de Jesus. Este é o título que se refere diretamente à realeza de Jesus. É assim que Mateus apresenta-nos Jesus, logo na primeira frase do seu evangelho. A associação do mestre da Galileia com o rei Davi concede-lhe o status de personagem que cumpre importantes promessas do Altíssimo, feitas ao grande rei de Israel. Há um forte caráter messiânico neste título, uma vez que no tempo de opressão e controle do Império Romano, somente um legítimo descendente da casa de Davi poderia trazer esperança de cumprimento das profecias sobre a libertação dos filhos de Israel e de toda e qualquer opressão. Uma coisa que me chama aqui a atenção é que quando Bartimeu ele vai gritar por Jesus, interessante isso, que Bartimeu era cego dos olhos. Da onde que Bartimeu tirou a informação? Ele não estava vendo Jesus. Mas eu acredito que com os ouvidos, ele deve ter ouvido falar algo do que este homem estava fazendo naquela região. E ao ouvir, mesmo sem ver, ele percebeu que aquele que estava passando não era mais um mestre, mais um andarilho, não. Era o Messias, era o Filho de Deus, era o Filho de Davi. Ele reconheceu em Jesus sua ascendência, sua descendência de Davi. Que coisa muito importante é isso. Ele reconheceu Jesus como filho de Davi. O poder de cura do filho de Davi. E aí eu diria o seguinte, aplicando aqui: quantos estão no culto, estão na igreja e não aguçam os seus sentimentos para reconhecer quem está? Nós falamos, Jesus está aqui, mas que Jesus? Será que nós estamos reconhecendo sempre em nossas orações e em nossos cultos a quem estamos clamando, a quem estamos adorando?
Vamos falar de realeza? A realeza por onde passa é reverenciada. A realeza por onde passa, ela é adorada. A realeza por onde passa, ela é percebida. A realeza por onde passa, ela é respeitada. A realeza por onde passa, ela é digna de receber aplausos e gritos de viva, de aleluia. Na presença da realeza, ninguém chora. E se chora, chora de alegria. Manifestações de prazer, de alegria, de contentamento por estar diante da realeza. E nós falamos, Jesus está aqui. E por que às vezes o nosso culto não parece um culto? Porque não reconhecemos, de fato, quem é que está ali. Quem é? É o Filho de Deus. Ou seja, humanidade, não é ligado a nós, mas é também o Filho de Davi, realeza, digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. O poder de cura. A mulher estrangeira e o deficiente visual clamarem por cura, chamando Jesus de filho de Davi, é um indício de que até as pessoas mais simples e desprestigiadas socialmente tinham plena consciência da magnitude e grandeza de Jesus nos dias de seu ministério. Diferente de César, que percorria seus territórios rodeado de pompa e glamour, o Filho de Deus, verdadeiro e único herdeiro de um trono eterno, caminhava pelos mais inexpressivos rincões, levando consigo saúde e esperança. Em nada Jesus diminuiu-se por dar atenção a pessoas marginalizadas. E por que nós não dizermos que as pessoas que mais tiveram facilidade em reconhecer quem Jesus era, eram as pessoas simples, eram as pessoas necessitadas, eram as pessoas humildes. Nós precisamos nos comportar desta maneira, se quisermos de fato reconhecer quem Jesus é. Ele era rei, mas acolhia todas as pessoas. Ele era rei, mas estava à disposição de todas as pessoas. Diferentemente de César e de muitos que hoje têm poder, têm autoridade, diferentemente daqueles que usam suas posições para pisar nas pessoas e principalmente para se afastar das pessoas, inclusive no meio cristão, Jesus usava toda a sua autoridade e todo o seu poder para se conectar com as pessoas, para se aproximar das pessoas. A grande lição do ensinamento e do ministério de Jesus para nós é que tudo aquilo que ele veio foi em prol do ser humano, logo não há por que se afastar das pessoas, não há por que viver longe das pessoas. Um verdadeiro líder como Jesus foi, entre outras coisas, ele exerceu essa liderança que ele exerceu, ela se manifestava exatamente pelo seu contato com as pessoas. E, por incrível que pareça, eram estas pessoas que reconheciam nele alguém diferenciado, alguém especial. Poucos ricos fizeram isso. Nicodemos é um e o centurião também é outro. Mas a maioria eram pessoas pobres, necessitadas. E se a gente fizer aqui um paralelo, nós vamos entender que todos nós, na verdade, somos o quê? Pobres e necessitados. Então, diante de Jesus, independente de condição social, independente de poder que possuamos aqui nesta terra, todos nós devemos nos prostrar, devemos nos render, porque ele é o filho de Davi. Ele tem poder de trazer a morte e a dor. Qualquer déspota enlouquecido, ele tem poder sobre demônios e, ou melhor, olha assim, deixa eu mudar aqui, ó. Qualquer déspota pode trazer dor, mas só Jesus tem autoridade sobre demônios e enfermidade. Isto é, pode dar vida. Somente poder para dar vida, somente Jesus, o filho de Davi, tem. Então, Jesus é o filho de Davi porque há poder nele, não é? Um poder real, um poder maior do que qualquer realeza desta terra. O anúncio do rei em sua entrada triunfal. A imagem de Mateus 21:9 é um momento único nos evangelhos. Jesus adentra Jerusalém, aclamado pelo povo, não apenas como profeta, mas também como real herdeiro do trono. O clamor da multidão, provavelmente inspirado nos Salmos 20, versículo 9 e 118, 26, descreve a chegada de uma autoridade na cidade. Então, era assim que acontecia. Quando um rei voltava de suas batalhas, quando ele entrava pelos portões da cidade, ele era aclamado pelas multidões. Como sabemos,
pelo menos parte da multidão que celebrou a chegada do Rei dos Reis, em uma semana seria manipulada para pedir a crucificação do Salvador. Desta repentina mudança de comportamento fica um indício se a mentira e a maldade dos religiosos induziram a multidão ao erro, a espontaneidade do povo levou à adoração. Por isso, menos protocolos religiosos, mais liberdade para adoração. Então, a gente pode falar aqui de liturgia, não é? A liturgia é necessária? Sim. Ela é boa? É. Mas ela não pode engessar o culto. Ela não pode engessar a adoração. A ideia da liturgia, cantar os hinos da harpa, ler a palavra, os grupos cantam e depois uma pregação e depois uma oração, é direcionar o culto, é guiar a igreja na adoração. Esta é a função tanto da liturgia, da programação do culto, quanto de quem está direcionando essa liturgia. Não é engessar o culto, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Não, nós estamos ali para direcionar a igreja na adoração que Deus se agrada, logo tudo deve ser feito por ele, por meio dele, de acordo com a vontade dele. Muito bem, aleluia. Terceiro tópico, Messias. Messias, Cristo ungido. Sem dúvida alguma, o título... Eu quero gastar mais tempo na última parte, para o vídeo não ficar longo. Eu vou pontuar aqui e já vou para o 3.3. Então, sem dúvida alguma, o título mais importante de Jesus era Messias, Cristo ungido. É importante lembrar que estas três palavras têm o mesmo significado. Messias, Cristo ungido. Sendo respectivamente hebraico, grego e português. Tá? Em momentos marcantes do Evangelho, ele é reconhecido como Cristo. E aí ele tem aqui as referências. Tu és o Cristo. Num dos momentos mais emblemáticos do Evangelho, o mestre faz uma pergunta aos seus discípulos. E esta pergunta é interessante, porque ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, não é? E aí, veja, que é o Espírito Santo que revela a Pedro, depois Jesus vai dizer isso para Pedro. Então nós precisamos orar para que Deus revele a esta geração quem Jesus de fato é, e não quem eles pensam que Jesus é. Porque assim como aqui essa multidão hoje, muitos estão acompanhando Jesus de acordo com o que eles acham que Jesus é, de acordo com o que eles pensam que Jesus é. Então cada tribo tem o seu Jesus, não funciona assim. Então quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Messias que devia vir ao mundo para nos salvar, nos resgatar de toda a maldição e condenação e poder e escravidão do pecado. É isso que Jesus é. E é esse Cristo que precisa ser anunciado. O Cristo Salvador. O Cristo libertador do homem, do poder, da condenação e da escravidão do pecado. Então, quem é Jesus para nós hoje? Em que parte da história estaríamos hoje se a pergunta fosse feita a nós? Seríamos como a multidão que, ávida por bênçãos e benefícios, via o Senhor apenas como mais um profeta que realizava atos poderosos? Ou teríamos a sensibilidade de Pedro e reconheceríamos Jesus como o Cristo? Infelizmente, em muitos lugares, Jesus não passa de alguém equivalente ao remédio para dores de cabeça, a quem recorremos em momentos específicos. Já em outras comunidades, Jesus é um trunfo na manga, alguém através de quem demonstra-se poder e glórias pessoais. Gente, na verdade, se Jesus for apenas o Cristo, a estratégia de marketing midiática não funciona. Falar da cruz, da necessidade de confissão, de pecados e arrependimento não dá ibope. Por isso, em muitos lugares, Jesus é apenas uma marca, quase uma palavra mágica. Precisamos voltar à essência do Evangelho e concentrarmos em pregar Cristo e este como crucificado. Em muitos lugares, Jesus é apenas uma marca para vender CDs, uma marca para vender roupas, uma marca para vender camisetas, uma marca para atrair pessoas, uma marca. Ele é apenas uma figura de marketing, ele é apenas um cara legal, um nome
que atrai pessoas. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo, o crucificado. Foi isso que Paulo disse. Eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Nós precisamos ensinar Cristo e este crucificado. Você que dá aula para jovens, com certeza você que dá aula ou alguns dos seus alunos são jovens que amam pregar a palavra de Deus, mas algo tem me incomodado. Muitos dos jovens que estão se despertando para pregar a palavra de Deus, eles passam mais tempo lendo livros de filósofos, livros de historiadores, do que propriamente a Bíblia, e quando vão ao altar, eles citam muito mais frases, histórias de historiadores, de filósofos, do que a Bíblia. E Paulo, ele dá uma chapada na gente quando ele diz, tendo todo o conhecimento que tinha, escrevendo aos Coríntios: eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Quando Cristo não é o centro da pregação, nós estamos dizendo que ele não é suficiente. Quando Cristo não é o centro da mensagem, o centro do culto, nós estamos dizendo que precisamos de algumas outras coisas. Pode-se estudar e deve-se ler livros? Sim, mas no altar, na pregação, preguemos Cristo e este crucificado. Ele é mais que suficiente para o problema que historiador nenhum pode resolver, que filósofo algum pode resolver, que pai da igreja algum pode resolver. O problema da alma humana impregnada pelo pecado. Ele é aquele que veio e é perfeito e mais do que suficiente para nos resgatar de toda a maldição do pecado e preservar a nossa alma. Por isso eu concluo esta aula com o texto que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhemos para Cristo, preguemos Cristo, adoremos a Cristo, cultuemos a Cristo, e qualquer outra coisa que venha desconcentrar a nossa atenção de Cristo deve ser tirado do culto, do coração e da mente, porque ele é mais do que suficiente e mais do que digno, só ele, de ser adorado. Deus abençoe a sua vida, assista, curta, compartilha, manda para todo mundo. Próximo domingo estudaremos a lição 6, Eu Sou Jesus. Tenha uma boa semana. Deus abençoe sua casa, seus alunos, seus negócios. Um grande abraço. Até a próxima.